Então vamos caminhar mais um pouquinho, aprendendo o que o Evangelho ensina sobre autodoação, agora lendo Lucas capítulo 9. Nós hoje pela manhã falamos sobre a maneira como nós nos autodoamos, em termos de nos arriscarmos, os riscos que nós assumimos, um desejo de servir alguém, de amar alguém. E agora nós vamos ver alguma coisa também do preço da autodoação, daquilo que Jesus Cristo exige de nós quando nós nos prontificamos a ser seus discípulos. Essencialmente, o discípulo se compromete a imitar o mestre e a seguir os ensinos do mestre, o que significa dizer que se Jesus Cristo se autodoou, se Cristo mesmo foi a autodoação de Deus a nós, não é de estranharmos que Jesus Cristo exija dos seus discípulos que também se autodoem e também possuam o mesmo espírito e a mesma disposição da autodoação. Então, ser discípulo de Cristo também significa se autodoar como Cristo se autodoou. E é disso que ele está falando nesses dois trechos que nós vamos ler agora. Um trecho é a tese, o outro trecho é a prática. Então, na tese, que está nos versos 23 e 24 do capítulo 9 de Lucas, a tese do preço da autodoação é esta. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser andar ao meu lado, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Esta é a tese. Esta é a teoria. Agora vamos ver de que maneira Jesus Cristo tornou essa tese e tornou essa teoria em algo prático. Então nós vamos mais adiante, a partir do versículo 57, onde nós lemos assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus, que tinha dito que é preciso negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo, que quem quiser perder a sua vida vai ganhá-la, quem quiser salvá-la vai perdê-la. Ele então responde a esse discípulo: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A prática continua, vem um segundo discípulo, ou um segundo candidato a discípulo, e pede a Jesus, e Jesus pede a ele: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E agora de novo, Jesus que havia dito: olha, para me seguir tem que se negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e vir. Ele responde a esse segundo rapaz: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E então, vem um terceiro que diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E de novo, Jesus, que há alguns versículos atrás havia lançado a tese de que quem quisesse segui-lo devia negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e vir. Então responde aquele rapaz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vejam, você tem a tese: para vir após mim é preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. E você tem aí como é que essa coisa se torna prática. Como é que a gente vive no dia a dia esse preço do discipulado, ou esse preço da autodoação. O que chama a atenção logo no início a respeito dessas palavras de Jesus é que
No Evangelho não há propaganda enganosa. Jesus não faz propaganda enganosa. Jesus sempre mostrou com muita clareza, com muita nitidez, com muita transparência, o que se exigia de alguém para segui-lo. Ele não faz propaganda fácil. Ele não lança iscas, para que depois que a pessoa morda a isca, vá descobrir em que é que se meteu. Jesus sempre foi muito claro, muito direto, muito objetivo, e disse isso. Olha, se vocês quiserem me seguir, eu preciso colocar os pés de vocês no chão. E vocês precisam entender direitinho o que significa isso. Então não há uma vitrine iluminada, colorida, ornamentada, enfeitada, para chamar a atenção do cliente, e depois que o cliente compra é que ele vai ver que aquilo não lhe serve. Jesus foi muito direto e objetivo naquilo que ele ensinou e naquilo que ele anunciou que faria. Então nós temos aqui, claramente, quais são os preços que nós pagamos quando queremos fazer o que Jesus Cristo fez. E se somos discípulos de Jesus, queremos fazer o que Jesus fez. E quando queremos fazer o que ele fez, como no caso da autodoação, assim como Jesus se autodoou, se nós quisermos nos autodoar para abençoar a vida de alguém, para ajudar alguém, para sermos um presente de Deus nesse Natal, para as pessoas que estão ao nosso redor, há um preço a pagar. O primeiro preço a pagar, e eu separei aqui 4 preços, não é? O Hudson, pastor Hudson, é que sempre comenta comigo isso. Seus sermões sempre tem 4 pontos, quando sai dos 4 pontos eu me confundo, eu me perco. 4, porque eu sempre entendo que uma coisa que tem 4 pés, ela fica mais firmemente sólida. Coisas que têm 4 pés e não têm dentes, eu confio bastante, não é? Então, quais são os 4 pilares, os 4 pés desse preço que pagamos para nos autodoarmos? O primeiro preço é o preço da renúncia pessoal. Isso está naquelas primeiras palavras de Jesus, quando diz que nós devemos nos negar a nós mesmos. A renúncia significa que nós abrimos mão de algo que é importante e até prazeroso agora, em função de algo melhor e mais precioso que virá depois. Atletas costumam fazer muito isso. Um atleta que resolve competir numa Olimpíada, ele sabe que ele precisa abrir mão de algumas coisas para exercitar seu corpo, para romper seus limites. E ele fica, na sua cabeça, imaginando o pódio. E ele imagina que ele sobe ao pódio. E ele imagina que ganha o prêmio. Então, todas as vezes que bate o abatimento, bate a vontade de desistir, bate o desânimo, ele se lembra: não, eu preciso me sacrificar agora para poder chegar lá depois. Uma pessoa que faz vestibular, eu estou falando aqui hoje, eu sei que vários jovens aqui entendem muito bem o que eu estou dizendo. Uma pessoa que quer prestar vestibular, ela sabe que ela precisa se sacrificar, sacrificar tempo de diversão, sacrificar tempo de lazer. Quando a minha filha Laura estava prestando vestibular, a gente tinha comprado um computador novo lá para casa e eu tinha deixado uma tela de descanso. E na tela de descanso eu escrevi o seguinte: para todas as vezes que ela fosse para o computador, ela abria o computador, aquela tela de descanso aparecia e estava escrito o seguinte: enquanto você
e está brincando no computador a pessoa que vai ficar com a sua vaga na faculdade está estudando. Toda vez que ela sentava e abria o computador, ela lia aquilo. Eu me lembrei do pastor Davi Malta. O pastor Davi Malta já tinha 80 anos de idade, quando resolveu aprender informática. E ele se matriculou num curso de informática. E aí eu sugeri para ele, olha, Davi, escreve lá na página de descanso do seu computador, toda vez que você quiser desistir, escreva lá, você não vai me vencer. Escreva lá, você não vai me vencer. E quando você desanimar e achar que não vai conseguir aprender nada daquilo, faça aquilo. Quando você sentar no computador, você vai ler lá. Você não vai me vencer. Eu é que vou vencer você. Eu é que vou aprender. E olha, comecei a receber e-mails do pastor Davi, ele começou a mandar mensagens, e eu fiquei admirado como rapidamente ele foi dominando aquilo lá. Quem quer se casar, sabe do que eu estou falando também. Sabe que precisa economizar dinheiro, guardar dinheiro, para poder se casar, para poder começar a vida conjugal, sabe que precisa abrir mão de algumas coisas. Quem estuda um instrumento, vocês músicos sabem do que eu estou falando, precisa gastar tempo estudando, ensaiando, se exercitando. É o preço. É o preço de renunciar a algo agora que nos pareça momentaneamente agradável, para depois conseguirmos alguma coisa que será permanentemente agradável. O C.S. Osborne escreveu 2 livros. Um livro chamado A Arte de Compreender-se a Si Mesmo e um outro livro chamado A Arte de Amar-se a Si Mesmo. Na introdução dos 2 livros, ele dizia o seguinte, olha, compreender-se a si mesmo e amar-se a si mesmo não é fácil. Há uma série de coisas que a gente precisa fazer para compreender-nos a nós mesmos e para amar-nos a nós mesmos. E aí, para ilustrar isso, nos 2 livros ele contava a mesma história no prólogo, sobre um rei que contratou o corpo de conselheiros do reino e disse o seguinte, olha, eu preciso que vocês escrevam uma filosofia de vida que sirva para o reino todo. E aí os conselheiros foram para os seus gabinetes e estudaram, trabalharam, e voltaram com um compêndio enorme e disseram para ele, está aqui a filosofia do reino. O rei olhou aquilo e disse, não, está muito grande, ninguém vai ler isso. O pessoal aqui assiste muito futebol, vê muito novela, não vai querer ler isso tudo. Então, diminuam isso. Os conselheiros voltaram para os seus quartos, para os seus gabinetes, para os seus escritórios, trabalharam, e aí voltaram com um livro menor, com menos páginas, mas ainda volumoso. O rei olhou e disse, não, está muito grande ainda, eu quero uma filosofia de vida que seja algo enxuto, objetivo, muito prático. Vamos diminuir isso aí. Eles voltaram de novo e trabalharam, voltaram com uma folha, escrita inteira, de cima a baixo. O rei pegou aquela folha, olhou e disse, ainda é muita coisa. Tem muita coisa aqui. Eu quero algo mais objetivo. Eu quero algo mais prático. Eu quero algo mais enxuto. Aí eles voltaram e trabalharam, até que voltaram com uma frase. Só uma frase. O rei pegou, leu aquela frase e disse, é isso mesmo. Era exatamente isso que eu estava procurando. E aí todo mundo muito curioso para saber que frase era aquela. E logo que o rei mandou publicar a frase, ela apareceu para que todo mundo lesse. E a frase era a seguinte: não há almoço grátis. Não há almoço grátis. Tudo aquilo de bom que a gente quiser alcançar na vida, a gente precisa estar disposto a pagar um preço. A gente precisa estar disposto a se sacrificar.
a gente precisa estar disposto a se entregar. A gente precisa estar disposto a se dedicar. Porque não há almoço grátis. É disso que Jesus está falando. O primeiro preço é o preço da renúncia. Aquilo que eu estou disposto a abrir mão, algo que eu esteja disposto a sacrificar, a renunciar, para conseguir algo maior, para chegar a um alvo maior, para chegar a uma conquista maior. Então, em primeiro lugar, não há autodoação sem que estejamos dispostos a pagar o preço da renúncia. Às vezes, para nós abençoarmos alguém, ajudarmos alguém, servirmos de graça de Deus a alguém, é preciso renunciar a alguma coisa, é preciso dar tempo, sacrificar algo, pagar um preço. Ninguém conseguirá ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas se não estiver disposto a pagar um preço. A segunda renúncia que Jesus Cristo, o segundo preço, que Jesus Cristo está anunciando aqui, é o preço das aflições cotidianas, de saber atravessar as aflições da vida. Por isso que quando o primeiro discípulo, o primeiro pretendente a discípulo chegou a Jesus e queria segui-lo, Jesus respondeu a ele: olha, eu não tenho uma toca como as raposas têm para deitar a cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que ele, como mestre, teria de passar alguns momentos difíceis, enfrentar algumas situações perigosas, ter o discernimento de que há aflições na vida que a gente precisa atravessar, e dizendo com todas as palavras que se ele, o mestre, era perseguido, era desprezado, era abandonado, era ridicularizado, se ele, o mestre, sofria, se ele, o mestre, tinha aflições, se ele, o mestre, estava passando momentos difíceis, os seus discípulos também passariam. Os seus discípulos também enfrentariam momentos assim. Então ele deixou bem claro que é o seguinte: olha, para ser meu discípulo, é preciso ter a maturidade de entender que a vida tem aflições que são naturais na vida e que nós precisamos ser adultos e maduros para atravessarmos essas aflições, sem nos deixarmos abater e sem visões ingênuas e infantis sobre a vida. Quem quer se autodoar tem que saber que não é fácil e que às vezes precisa enfrentar o preço da zombaria, da maré contrária, precisa saber enfrentar os momentos de ridicularização, precisa saber enfrentar os momentos de solidão. Às vezes você vai se sentir sozinho remando contra a maré, sozinho testemunhando da verdade, sozinho assumindo uma postura ética e sendo às vezes ridicularizado por todos. Mas Jesus está dizendo: olha, se eu que sou o mestre não tive uma toca para repousar minha cabeça como as raposas têm, vocês que são os discípulos precisam também estar dispostos a passar por isso. É preciso lucidez, é preciso maturidade. Por isso que muita gente não gosta do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, para muita gente, é um livro muito dolorido, é um livro muito seco. Mas sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes é o livro de um homem maduro. É o livro de um homem que já passou muita coisa na vida. É o livro de um homem que conhece os caminhos. É um livro de um homem que diz: olha, não tem nada novo. Eu já sei como são essas coisas. E muitas vezes a gente acha o livro de Eclesiastes um livro pessimista, porque a gente ainda carrega com a gente uma certa inexperiência, uma certa juventude inexperiente. Mas, quando a gente vai envelhecendo,
E quando a gente vai ficando experimentado na vida, e quando a gente vai amadurecendo, aí a gente começa a ver como que o livro de Eclesiastes tem razão, e tem razão em tudo aquilo. Porque a nossa visão mudou. Não mudou o livro, mudou a nossa visão de ler o livro. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Pessoas que querem se autodoar, pessoas que querem me seguir e serem canais da graça de Deus para os outros, não só precisam pagar o preço da renúncia pessoal, mas também precisam pagar o preço de saber enfrentar as aflições da vida com lucidez, com maturidade e com equilíbrio. Pessoas que se apavoram por qualquer coisa, que se desequilibram por qualquer coisa, que se desmontam por qualquer coisa, dificilmente vão aguentar o tranco de se sentirem e de serem instrumentos de Deus para mudar realidades e para abençoar pessoas. Esse é um preço que nós também precisamos pagar e Cristo exige isso de nós. O terceiro preço que Jesus mostra aos seus discípulos que é necessário pagar para que nós, como seus discípulos, sejamos aqueles que se autodoam, é o preço da priorização absoluta. Isto é, pessoas que querem se autodoar, pessoas que querem imitar a Cristo no jeito de autodoação de Cristo ser, precisam priorizar aquilo que realmente é importante na vida e, principalmente, priorizar Cristo e o Evangelho em suas vidas. Foi o que aconteceu aqui com o segundo discípulo. Quando o Senhor Jesus disse a ele para segui-lo, ele respondeu dizendo: olha, deixe-me primeiro sepultar meus pais, e depois eu venho e vou te seguir. A gente pode imaginar que não teria nada demais Jesus Cristo esperar que ele fosse lá sepultar os pais e voltasse. Mas não era isso. O que aquele rapaz estava dizendo não era que os pais dele estavam mortos e que era só preciso sepultá-los. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu vou cuidar dos meus pais e vou ficar com eles até eles morrerem. Depois que eles morrerem, eu venho e te sigo. Isto é, o que aquele discípulo estava dizendo: olha, não tem tempo para isso. O tempo que precisar de vida dos meus pais, eu vou ficar com eles. O que Jesus entendeu é que aquilo era uma desculpa muito fácil. Por isso Jesus deu essa resposta que nos parece tão dura, quando ele diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isto é, não faça como referência da sua vida e como centro da sua vida coisas que passam. As coisas transitórias e as coisas efêmeras não devem ser o centro da nossa vida. Então Jesus diz: o centro da vida de alguém que quer me seguir deve ser aquilo que permanece, aquilo que fica. Então Jesus diz claramente: olha, você, se quiser proclamar o reino, precisa saber dividir entre o que vale a pena ser referência na vida e o que não vale a pena. Tem muita coisa que a gente transforma em referência na nossa vida que está morta, que é efêmero, que passa, que não tem a validade da permanência. E há coisas pelas quais vale a pena lutar, e que devem se tornar eixos fundamentais na vida da gente. O Evangelho é um eixo fundamental na nossa vida. Cristo é um eixo fundamental na nossa vida. Então, quem quer se autodoar, precisa saber dar prioridade àquilo que é prioritário. Precisa ter uma escala de valores na vida, em que o que é realmente importante deve ser considerado importante. A pessoa que quer ser uma bênção de Deus para os outros, que quer ser um reflexo da graça de Deus para os outros, precisa saber discernir nessa vida o que realmente vale a pena que nós nos sacrifiquemos por isso e o que não vale.
Nós precisamos priorizar aquilo que é realmente prioritário. E nós invertemos as coisas. Nós trocamos as coisas. Olha, quando eu era criança, eu tinha um avô que gostava muito de contar histórias para a gente, para ilustrar certas coisas. E uma das histórias que meu avô contava era de uns ratinhos que chegaram para a rata-mãe e disseram para ela: olha, acho que está na hora da gente sair da toca e conhecer a fazenda lá fora. E a rata-mãe dizia: não, ainda não, você ainda é um ratinho inexperiente, precisa ter paciência, amadurecer um pouco mais. Mas um deles acabou saindo e foi passear pela fazenda. Quando ele chegou, ele viu um bicho bonito deitado, descansando. Um bicho peludo, com um rabo bonito, uns bigodes assim interessantes. E estava lá, deitado, dormindo, e ele olhou para aquilo, ficou embevecido e falou: que bicho bonito é esse? E parece tão manso. Parece tão manso. Eu acho que eu vou lá e vou brincar com ele. Na hora que ele estava se aproximando do tal bicho bonito e manso, um outro bicho caiu voando em cima do cercado e começou a bater asa e começou a gritar: cocorocó, cocorocó, gritando. O ratinho levou um susto enorme e saiu correndo, se meteu na toca e foi falar com a mãe dele e disse: mãe, você não vai acreditar. Eu estava passeando na fazenda e eu vi um bicho tão bonito, um bicho mansinho, tão amoroso, tão amigável. E quando eu ia chegando perto para brincar com ele, um bicho horroroso, perigoso, apareceu gritando e eu consegui salvar minha vida, saí correndo. E quando ele pensou que a mãe ia elogiá-lo, a mãe vira para ele e fala: você é um tolo. Você não teve medo do que devia ter. E você teve medo do que não precisava ter. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, na nossa vida, a gente quebra muito a cara. A gente se arrepende profundamente de certas coisas. E às vezes a gente até se arrebenta inteiro e prejudica um futuro inteiro da nossa vida, porque a gente não soube dar prioridade para o que é realmente prioritário. Começou a ter medo do que não precisa ter medo. E deixou de ter medo daquilo que a gente deve temer. E quando a gente confunde essas coisas, quando a gente inverte essas prioridades, a gente pode comprometer nossa vida de uma forma, muitas vezes, inevitável e recorrente. O que o Senhor Jesus está dizendo é: olha, para a gente ser autodoação para alguém, é necessário que nós priorizemos o que é realmente importante. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe que o que é efêmero fique como efêmero. Deixe que é transitório ficar como transitório. E se você tiver que brigar por algo, tiver que se agarrar a algo e tiver que sacrificar a sua vida por algo, faça pelo que pelo menos vale a pena fazer. Pelo que permanece. Pelo que fica. Cristo quer discípulos que tenham o Evangelho e tenham Jesus como sua referência principal, prioritária, acima de todas as coisas. É só assim que a gente consegue ser autodoação como Cristo foi. E por fim, em último lugar, o preço que o Senhor Jesus está dizendo que devemos pagar não é só o preço das renúncias pessoais que fazemos, não é só o preço de saber enfrentar as aflições da vida, não é só o preço de nós priorizarmos o que é realmente prioritário,
Mas o Senhor Jesus termina o seu diálogo com esses que queriam ser seus discípulos, num terceiro diálogo, quando ele nos mostra que o preço do discipulado e de querermos ser autodoação como ele é o preço da obediência fiel, da obediência aos seus ensinos. E lá no terceiro diálogo ele deixa isso muito claro, quando o terceiro rapaz disse: deixa eu ir despedir-me dos meus parentes. A ideia de despedir-se aqui é a ideia de pedir autorização. O que ele estava querendo dizer é: eu vou pedir autorização à minha família para te seguir. Se a minha família der autorização, eu te sigo. Se a minha família não der autorização, eu sinto muito, mas não posso te seguir. E aí o Senhor Jesus responde de novo, dizendo: olha, quem lança a mão do arado e controla aquilo para abrir os sulcos na terra, onde ele vai plantar as coisas, e para que aquilo fique reto, não fique torto, ele precisa se concentrar naquilo que ele está fazendo. Ele precisa ter a atenção para aquilo que ele está fazendo. Se ele fica olhando para trás e fica se distraindo, a coisa vai sair torta. E ele vai ter que fazer de novo. Quem lança a mão do arado e fica se distraindo, não é digno do reino, disse Jesus. O preço da obediência, o preço de termos uma grande autoridade na nossa vida, que é o Evangelho, o preço de submetermos a nossa fidelidade e a nossa obediência aos ensinos do Evangelho, o preço da obediência fiel, de seguirmos o que Cristo ensina. Se não houver obediência fiel, se não houver essa fidelidade aos ensinos de Jesus, essa concentração no arado, se ficarmos nos distraindo, ouvindo outras vozes, ouvindo outros comandos, atendendo a outros chamados, nós não vamos conseguir nos concentrar naquilo que é preciso obedecer para poder ser uma bênção na vida dos outros, como autodoação que somos. O preço da obediência é quando eu assumo em meu coração que sempre a última palavra será do Evangelho. Que as minhas decisões, as minhas posturas, a minha visão de mundo, as minhas escolhas, os meus passos, as minhas caminhadas serão sempre um reflexo daquilo que eu aprendo do Evangelho e um compromisso fiel de obediência a esses princípios, a esses valores que o Evangelho ensina. Para ser autodoação, abençoadora nas mãos de Deus, eu preciso conhecer os ensinos do Evangelho e preciso obedecê-los. Não há outra maneira de que isso aconteça sem essa sujeição total ao senhorio de Cristo. Então estão aí 4 preços que precisamos estar dispostos a pagar, porque não há almoço grátis, porque se quisermos alcançar grandes coisas para o reino, e se quisermos ser grandes coisas no reino de Deus, e se quisermos, com a nossa vida se autodoando para abençoarmos outras pessoas, é necessário que nós estejamos prontos a pagar esse preço da renúncia, esse preço da maturidade para encarar a vida como ela é, esse preço da obediência fiel, esse preço de priorização do senhorio de Cristo acima de todas as coisas. Eu preciso estar disposto a pagar isso. Se eu quero ser uma bênção de Deus na minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu círculo de convívio, se eu quero ser um reflexo de Deus para as pessoas que estão ao meu redor, se quero ser a autodoação que Cristo foi para mim, eu preciso estar disposto a pagar esses preços. Agora, só para concluirmos, é bom a gente lembrar
que nós estamos vivendo numa sociedade que só quer colher. Entendem o que eu estou dizendo? Nós vivemos numa sociedade que só quer colher. Uma sociedade que só pensa em seus benefícios. Uma sociedade que só pensa nos lucros. Uma sociedade que só pensa nos ganhos. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina desde cedo a querermos colher, a ter benefícios, a ter vantagens. Nós vivemos numa sociedade que nos ensina a querer levar vantagem em todas as coisas. E nós nos esquecemos que há uma regra fundamental na vida, que é a seguinte: nós não podemos pensar em colher se nós não estivermos dispostos a semear. Esta é uma lei que não se quebra. Essa lei a gente não burla, a gente não dribla. Nessa vida, se eu quiser colher, eu preciso saber semear. E mais, se eu quiser colher bons frutos, eu preciso fazer uma boa semeadura. Se eu quiser ter uma grande colheita, eu preciso fazer uma grande semeadura. Essa é uma regra que não tem como escapar dela. Nós vivemos numa sociedade que só pensa em colher. E agora o Senhor Jesus vem e diz: não, para colher é preciso semear. Para colher muito é preciso semear muito. Para colher bem é preciso semear bem. Para colher boas coisas, eu preciso semear boas coisas. Com todo esse trabalho que a gente faz com viciados, por exemplo, no crack, e a gente ouve histórias de pessoas que são retiradas de lá, ficam meses sendo tratadas, e grande parte delas, mesmo depois de serem tratadas por meses, depois que já se levantaram, e depois que já estão tomando um certo rumo da vida, não é raro nós ouvirmos dizer que elas voltaram a cair, voltaram ao vício e voltaram às ruas. E eu estou cada vez mais convencido de que a única maneira de conseguirmos sair do caminho das drogas é nunca entrar neles. A única maneira de nos livrarmos de vícios é nunca entrarmos neles. O que eu estou dizendo é que hoje, adolescentes e jovens, muitas vezes, estão fazendo uma péssima semeadura e não adianta, não terão uma boa colheita, porque péssimas semeaduras só geram péssimas colheitas. Nós precisamos aprender que essa regra imutável da vida, e que agora é trazida a nós de forma objetiva, clara, definidora por Jesus, é que se quisermos ser uma bênção para outros, e se quisermos nos autodoarmos, e se quisermos grandes colheitas, é necessário que nós saibamos semear bem. Que a nossa vida seja